Olá, sejam muito bem-vindos ao Confluência Cast, um podcast feito de mulheres para mulheres. Aqui você vai ter várias informações, desde experiências com empresárias, até compartilhamento de medos, o que elas fizeram para chegar até o ponto que elas chegaram para ter sucesso. Nós criamos um espaço para você, mulher, e para a gente ter voz nesse âmbito do empreendedorismo feminino. Aqui a gente vai compartilhar de tudo, nossos desafios, como a Vanessa falou, e principalmente toda a nossa história. E nesse primeiro episódio, vocês vão ver que a gente vai compartilhar um pouquinho uma da vida da outra. Porque nós que somos anfitriões, a gente também tem que contar um pouco da onde a gente veio, onde a gente começou, quais foram nossos principais desafios, não é verdade? E aí a gente vai falar sobre tudo hoje. Bom, então vamos começar conhecendo a Vanessa. A Vanessa aqui, como vocês estão vendo, vai ser mamãe em breve. Mas e a parte profissional, Vanessa? Me conta um pouquinho, o que você faz, como é que foi seu início? Então, sou biomédica esteta, né, para quem não sabe. A biomedicina, no início, todos os professores indicam na faculdade a gente começar essa área, na área mais de análises clínicas, que é ali na área da saúde, onde tem mais vagas de emprego, né? Então, você sai da faculdade um pouco mais encaixotado, vamos dizer assim, né, para saber que realmente é essa área que você vai seguir. E quando eu me deparei com essa área, eu vi que realmente é uma área que eu não tinha perfil, porque é uma área mais séria, e eu sou mais risonha, é uma área onde você tem menos contato com pessoas, e eu amo contato com pessoas, e ali eu me vi num lugar sem saída. E agora? Né? Acredito que vários biomédicos, assim como eu, que não é desse perfil, pensa que escolheu a profissão errada. E foi nesse momento que eu pensei isso também, escolhi a profissão errada, nada vai dar certo agora, né? Eu posso modificar agora completamente. E aí, onde eu conheci, aqui em Lagoa Santa mesmo, a Lorena Turci, né? Um beijo para ela, se ela estiver assistindo. E aí ela me falou que existia essa área, né? A área da estética, onde você transforma a vida de várias mulheres. E aí eu apaixonei por essa área. Inclusive, gente, a Vanessa é dona desse roxinho aqui, tá? E de muitos outros. Tem uma clínica maravilhosa lá em Vespasiano, aqui em Minas Gerais. Conta um pouquinho para mim, né, e para quem está assistindo a gente, como que foi a idealização dessa clínica, como é que foi construir tudo do zero? Então, na verdade, eu não comecei pensando na clínica em si como algo luxuoso, nem nada disso. Eu pensei logo em começar a atender. Não sabia eu que eu ia realmente começar a empreender. Pensei que eu ia fazer um curso e começar a atender, assim, como CLT mesmo, né, na clínica de alguém. E aí, eu tinha um desafio dentro de casa, que é meu marido, ele queria emagrecer, e eu trabalharia com esse público logo de cara, né? Um público que eu gostei muito. Foi de indicação, né, de outra biomédica, eu trabalhar nessa área. Falou, olha, essa área é uma área muito boa. Para quem está começando, inclusive, é uma dica, né? Se você é biomédico, comece pela área da intradermoterapia, que é uma área onde você vai conseguir entender um pouco mais sobre os tecidos, né, ali na derme, o que vai atingir ali. É uma área, assim, de investimento mais baixo, para quem está começando, então, mais uma dica, né? Porque é um investimento bem mais baixo, então você consegue começar ali a empreender, ganhar seu dinheirinho, para depois você montar uma clínica grande, né? Todo mundo já pensa em logo seguir para a harmonização facial, mas não, a harmonização ela requer muita experiência, então sempre sugiro que comecem pela área da intradermoterapia. E aí, nessa área, né, de emagrecimento, de mudança de autoestima, meu marido foi a primeira cliente que eu tive, meu primeiro paciente. Ela faz o portfólio dela, né, gente? E aí, a gente fez, né, um procedimento nele, ele gostou muito, e ele foi meu primeiro portfólio, literalmente. E aí, na cidade de Vespasiano, cidade de Ribeirão das Neves, que são cidades pequenas, eu comecei a ficar conhecida como a biomédica que emagreceu o marido. Olha que legal, eu não sabia disso, eu sabia da história, né, do marido, mas não sabia que ficou conhecida por causa disso. E é legal porque a gente pensa muito na parte de harmonização, né, que está muito em alta. E é importante você falar de começar, talvez, por essa parte do emagrecimento, que também está muito em alta e as pessoas não sabem que os biomédicos fazem também. Uhum. O biomédico ele é diferente do dentista. O dentista, quando ele entra nessa área de estética, ele precisa trabalhar nessa área. O biomédico já não, ele já pode, né, pegar realmente a região corporal como toda, sem problema nenhum. E aí, depois disso, eu comecei a atender, né, poucos pacientes, comecei a ter resultados nessa área, e aí é onde eu realmente comecei a alavancar. E eu peguei um dinheirinho emprestado, né, como todo mundo que está começando, quem não tem um valor maior para investir,
E aí eu peguei um dinheiro emprestado, comecei a comprar poucas coisas do que eu conseguia, paguei alguns cursos que eu precisava, e aí naqueles cursos eu comecei a realmente atender mais pacientes, até eu conseguir alugar um local maior, né, estabelecer, mas antes disso era como se fosse um cowork, sabe? Que a gente aluga o cowork de salas de atendimento e ali eu atendia. Legal. E você teve algum desafio, assim, inicial? Já, logo de cara, um baita desafio. Na verdade é o medo de dar errado, né? Porque assim, quando a gente começa, a gente não sabe o quanto que a gente vai ganhar, qual vai ser o retorno e quanto tempo será esse retorno. E aí o primeiro desafio foi esse. Será que eu vou ter o valor para eu pagar esse primeiro investimento? Ou será que eu vou ficar no prejuízo? Né? Então, eu acredito que o meu primeiro desafio foi esse, o medo, a insegurança de como que eu vou fazer para arcar com aquele valor. Porque, vamos dizer assim, eu já comecei com uma dívida, né? Sim. É isso, né? Empreender a gente já começa com a dívida e depois a gente vai vendo como é que paga, né? Me fala, assim, se existe alguma dica que você quer dar para as mulheres que estão começando a empreender, sejam nessa sua área ou em qualquer outra área. Olha, eu acredito que a primeira dica que eu vou dar é você acreditar. Por quê? Tem o mesmo custo para você acreditar que não vai dar certo e você acreditar que vai dar certo. Então, se você programar sua mente acreditando que não vai dar certo, você vai fazer de tudo somente, né? Maria Clara depois vai falar um pouquinho da profissão dela e ela vai ajudar a gente nisso, mas se a gente programar a nossa mente para pensar que vai dar tudo errado, de fato vai dar errado. E eu não colocava isso como opção. Então, a minha opção era, não pode dar errado, tem que dar certo. Então, eu já tinha tudo que eu fazia, desde o primeiro aluguel que eu paguei, desde o primeiro investimento que eu fiz, eu falei, não, vai dar certo, não tem a hipótese de dar errado, tem que dar certo. Então, eu acho que a primeira dica é, acredita. Você acreditar e você desacreditar, você vai ter a mesma energia. Então, coloque sua energia em que vai dar certo, porque vai dar certo. Sim. E é interessante que eu convivo com a Vanessa há relativamente pouco tempo, né? E isso a gente vê muito no dia a dia. Todas as ideias que a gente tem juntas, você acredita, compra e fala, vamos. Eu tenho as ideias, ela ajuda a colocar pra frente, ela é o empurrãozinho aqui dessa dupla. Bom, clínica aberta, né? Começaram os pacientes. Como que você está fazendo para a sua imagem, assim, a imagem que você quer passar? Muito sobre isso, de sermos mulheres novas, né? E aí, às vezes, tem algum preconceito, alguém que talvez desconfie um pouco do nosso trabalho. Você fala muito sobre estudos o tempo todo. Fala um pouquinho dessa parte pra gente. Então, a questão, vamos dizer assim, o primeiro problema que eu tive foi com relação à idade, né? Eu aparentava ter 15 anos e, na verdade, eu já tinha mais idade, não estava, né? Não sou uma pessoa velha, vamos dizer assim, mas aparentava ter 15 anos. E quem quer fazer um preenchimento, um botox com a menina de 15 anos, né? Ninguém, todo mundo tem medo. E o medo que minhas pacientes tinham é, será que eu estou sendo a primeira paciente dela? Será que ela está testando em mim? Será que realmente eu sou, né, aquela pessoa que ela está fazendo de teste? E, na verdade, não era. Eu já tinha feito muito curso, já tinha feito muitos pacientes, não era. Então, a primeira coisa que eu tive que mudar em mim foi uma maneira de se vestir, né, a maneira de se portar, a maneira de falar, até mesmo a questão do cabelo, né, de colocar menos lacinhos, que eu gostava demais. Eu tive que modificar algumas escolhas mesmo, propositalmente, intencionalmente, para que eu pudesse mostrar aquilo que eu tinha de bagagem, né? Só diplomas, eu falo que antes do diploma chegar, quem chega é a sua imagem. E já foi cientificamente comprovado que em poucos segundos a gente consegue ter um conceito sobre a outra pessoa, né? A gente pode considerar um preconceito, mas isso é fato. A gente faz esse pré-julgamento. E aí a primeira impressão é que fica. Então eu sempre trouxe para a minha paciente a primeira impressão que eu sou realmente uma profissional, né, boa, que realmente eu consigo passar para ela aquilo que ela veio procurar, né, consigo transformar a face dela com segurança, explicando toda a minha bagagem, deixando o paciente bem mais tranquilo. Legal, isso é importante, né? Como você falou, a primeira imagem é a que fica e no seu trabalho, né, é a imagem da mulher ali, da pessoa ali. Então, é muito importante a confiança no seu trabalho, né? E o que eu acho muito legal também no seu trabalho é que você sempre fala sobre autoestima de mulheres, né? Provavelmente o seu público majoritário é mulher.
E fala um pouco para a gente dessa questão. A biomedicina, a escolha, o que você faz agora, né? Você coloca muito amor nisso, é um propósito, não é só ganhar dinheiro. Vamos falar um pouquinho desse lado? Eu acho que a gente tem que, antes de pensar no dinheiro, antes de pensar no que isso vai causar, né, de retorno financeiro, retorno da nossa imagem, a gente tem que pensar o que a gente está promovendo para o paciente. Por quê? Se a gente só pensar no dinheiro, a gente nunca vai estar feliz. Porque dinheiro a gente consegue em qualquer outro lugar, né, de qualquer outra maneira. Não precisa ser biomédica e esteta. Então, se eu escolhi ser biomédica e esteta, eu tenho que trazer além daquilo, né? O que eu tenho para oferecer? E quando eu apaixonei por essa área, eu lembro certinho, foi no curso onde eu terminei de fazer, né, os meus procedimentos, e a paciente ficou extremamente emocionada. E ela falou assim, o meu sonho de infância era fazer isso na minha face, fazer isso no meu corpo, né? E aí ela falou, agora eu estou realizando. E isso é o que dinheiro não compra. Dinheiro não vai pagar isso, né? Essa alegria que você consegue transformar. É o narizinho que você faz e a paciente fala, eu sempre sonhei ter um nariz assim, sempre sonhei ter os lábios assim. E você conseguiu, né, realizar esse sonho meu. Então, assim, eu acredito que a gente não pensar no dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Mas ele não pode ser o seu propósito. Ele não pode ser algo que você vai escolher começar por ele. Porque senão a gente vai ficar realmente vazio por dentro, né? Com certeza. Gostar do que a gente faz e ter propósito no que a gente faz é o que sustenta a gente a acordar e fazer todos os dias a mesma coisa, né? Mesmo que um pouco diferente. A gente falou sobre muita coisa aqui, vai falar ainda sobre muita coisa. Vanessa, só vamos contar um pouco sobre a sua experiência de... Porque na sua clínica você é quem faz tudo, né? Você é a dona, você é quem faz as aplicações, quem atende o cliente, quem controla o WhatsApp. Me fala um pouquinho sobre equilibrar todos esses pratos. Sim, inclusive é algo que eu já estou querendo mudar, viu, Maria Clara? Já falo que a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então, assim, algo que é os meus planos realmente é passar, terceirizar bastante coisa. Mas como eu comecei fazendo tudo sozinha, eu tenho um pouco de dificuldade de terceirizar isso e não ficar bom o suficiente como eu gostaria. Mas, no início, a gente não tem muita escolha. Então, o que a gente tem que fazer é realmente ir atrás. Então, o que eu busquei? Busquei aprender um pouquinho de marketing, né? Busquei aprender um pouquinho de como grava vídeo, Instagram, como faz reels, o que engaja, o que não engaja, o que as pessoas gostam de ver, por exemplo. Na minha área, se eu postar tudo que eu amo ver, as pessoas morrem de medo, que é sangue, né? Às vezes uma agulhinha, introduzindo alguma cânula. E aquilo para mim é maravilhoso, é lindo de se ver, mas nem todo mundo gostaria. Então eu realmente tive que sair um pouco da caixa de biomédica, entrar um pouco na caixa do cliente, do paciente, o que ele gosta de ver, para eu conseguir alavancar o meu negócio. Com relação a fazer tudo na clínica, foi uma coisa que realmente foi acontecendo, uma necessidade, né, onde eu precisei ali ser o trabalho de secretária, de mandar mensagem, de fazer o pós-venda, de fazer o pré-venda, né, de fazer a prospecção de pacientes, né, foi uma necessidade, né, e aí a gente vai adquirindo estratégias, né, e assim, eu acho bom, né, que todos que estão começando façam um pouquinho de tudo, até porque hoje, quando eu for contratar uma pessoa, eu já sei exatamente o que eu vou pedir dela, né, se eu vou querer uma pessoa que é mais comunicativa, por exemplo, para editar, não vou precisar da comunicação dela para edição, vou precisar da comunicação dela para ela conversar com o paciente na recepção. E agora eu sei exatamente qual perfil eu preciso para cada área. No início, realmente, a gente faz um pouco de tudo e, às vezes, a gente até se perde, né? Mas o bom é que tem muito conteúdo de fácil acesso na internet, cursos, que nos ajudam a saber um pouquinho de tudo, principalmente nas questões, pelo menos para mim, que são as mais difíceis, são as burocráticas, né? Contabilidade, financeiro. E é bom que a gente hoje tem fácil acesso a isso. Sim. Essa parte eu terceirizei. Essa parte de contabilidade, né, de fazer planta da clínica, essa parte foi toda terceirizada. O que eu não terceirizei foi realmente essa parte de recepção, de atendimento ao cliente no WhatsApp, né? Essa parte eu não consegui terceirizar. Mas agora já quero terceirizar tudo. É importante, né? Ainda mais que venha Sossô por aí. E agora é mais um pratinho lindo para você equilibrar, né? E assim, no fim de tudo, né, até agora que eu falo que a gente não está no fim, né? A gente está no meio do caminho.
No meio do caminho agora, o que eu penso é realmente ampliar, né? Abrir agora aqui em Lagoa Santa também, ir para outras cidades. E aí sim, vou precisar de outros biomédicos, de outras pessoas, contratar outros profissionais, né? Para conseguir aí ampliar e atender todo mundo, porque sozinha a gente não consegue. Sim. A gente já conheceu a Vanessa, né? Maravilhosa. Tem muita coisa para conhecer ainda. E no decorrer dos vídeos e das nossas postagens, vocês vão acompanhar mais a vida dela. Agora a gente conheceu um pouquinho da Maria Clara, gente. Maria Clara, que é minha amiga maravilhosa. Eu conheço bastante dela. Eu sei que ela vai entregar muita coisa aqui de conteúdo para vocês. E eu quero saber, Maria Clara, como que você começou? Me conta um pouquinho. Bom, eu sou psicóloga. Formei há alguns anos e estava bem alta o atendimento online. Bem quando eu me formei, eu trabalhava numa plataforma de atendimento online, mas mais no back-office, assim, né? Não atuando mesmo. E comecei a fazer a minha carreira ali no CLT. E como toda empresa que cresce, há várias mudanças. No final de quase 3 anos trabalhando como CLT, eu adquiri um burnout. Sim, psicólogos também têm transtornos mentais e dificuldades emocionais. E aí eu resolvi dar um passo para trás, realmente entender o que eu queria fazer a partir daquele momento. E foi um momento crucial, assim, que foi quando eu mudei de cidade, que eu morava em Belo Horizonte e vim para cá. E comecei a voltar para a origem do que eu queria quando eu fui fazer psicologia, que é atender pessoas, que é participar da vida das pessoas e atuar na clínica, né, que sempre foi a minha paixão. E aí você começou a atender online, ou você já tinha seu espaço físico? Não, eu comecei a atender online e essa história, assim, é bem... Eu sou uma pessoa... uma pessoa bem tímida. E todos os lugares, quando eu passava aqui na rua, que eu via uma clínica ou algum lugar, eu anotava o número. E comecei a ligar para os lugares e perguntar, olha, você tem psicóloga? Tá precisando de uma psicóloga para atender aí? Vamos fazer uma parceria? Deixa eu conhecer, vem conhecer meu trabalho um pouco. E foi assim que eu comecei, atuando nas clínicas aqui, que me davam, né, a oportunidade, alugava algumas salas. E comecei, assim, a fazer meu nome aqui. Cidade do interior, a gente, às vezes, as pessoas são um pouco mais fechadas, mais cabreiras, né, desconfiadas. Mas estar dentro dessas clínicas e desses locais foi o que me ajudou muito a ter visibilidade no meu trabalho. Então, você começou na CLT, né, trabalhando ali para adquirir mais conhecimento. Mas isso aí você ainda estava com esse tratamento ou você já tinha conseguido vencer todos os medos, as ansiedades? Bom, quando eu saí do CLT, eu ainda estava em tratamento, né? E quando eu comecei aqui também ainda estava com as ansiedades, né? E as questões todas do diagnóstico. Porém, foi aquele estralinho, assim, sabe? É agora que eu preciso fazer acontecer. É agora que eu preciso realmente investir naquilo que eu quero ser, na mulher que eu quero ser na minha profissão. E aí eu falei, vamos com tratamento mesmo, vamos com medo mesmo. E comecei a colocar aí meu trabalho para jogo. Isso é muito interessante, porque quando a gente olha para Maria Clara, super paciente, calma, a gente jamais pensaria que um dia você enfrentou, né, um desafio desse. E quando que você falou assim, não, agora chega de CLT, agora eu vou empreender, porque é aqui que eu quero. Qual que foi essa virada de chave para você largar tudo? Bom, então, logo que eu saí da empresa que eu trabalhava, eu pensei realmente em ir para outras empresas, né? Tanto na área de atuação que eu já fazia, quanto em atendimento também. Só que eu comecei a ver que eu gostava dessa liberdade, assim, sabe? Tanto a liberdade de tempo, quanto a liberdade de colocar o meu jeito nas coisas. Uhum. E foi aí que eu falei, bom, tem uma profissão que me permite essa liberdade, por que não? Por que não fazer o meu próprio espaço, o meu próprio negócio, né? Por que não ser dona daquilo que eu faço realmente? Então, foi aí que eu decidi. E aí eu comecei, né, primeiro atendendo nas clínicas,
como a psicologia é uma profissão autônoma também, né? E comecei tudo até que eu comecei a ficar num espaço físico fixo, né? Saí das clínicas com a eterna gratidão ao acolhimento que eles me deram. E foi quando eu falei, não, eu quero colocar a minha cara, já que eu vim, né, pro autônomo para isso, então eu quero colocar a minha cara. E aí, junto com uma outra psicóloga, a Isabela, que também é excelente, a gente abriu nossa sala, demos o nosso rostinho, assim, como tudo que eu faço, com muita dedicação, mas às vezes eu falo, não, eu quero fazer e já começo a fazer, assim. A gente comprou os móveis, fez tudo, assim, muito, muito rápido, e aí já abrimos e colocamos para as pessoas. E qual que foi o seu principal desafio? Porque na CLT a gente sabe que a gente tem todo aquele valor ali por mês, né? Seja ele alto, seja ele baixo, a gente sabe que tem aquele valor X todo mês. Já empreendendo, a gente já não tem esse valor fixo, né? Depende muito do que vai acontecer, né? Da quantidade de pacientes, quantidade de horas trabalhadas. E como que foi aí fazer essa mudança de você ter algo fixo para ter algo variável? Olha, esse é um desafio muito, muito grande, viu? Inclusive, para psicólogos que também querem essa atuação na clínica, porque a clínica é instável. Num mês, você tem lá 10 pacientes, no outro, por exemplo, principalmente final de ano, né? As pessoas vão viajar, férias escolares, e aí você já não tem só a clínica cheia mais. E esse foi um dos principais desafios que eu enfrentei, que era ter a segurança, você falou de investimento inicial lá, né? Que era ter a segurança que o meu investimento, ele não só retornaria, mas eu teria um dinheiro para contar todos os meses. E aí é muito importante estudar a questão financeira, que a psicologia não ensina na faculdade. E aí eu comecei a ver, né? Ainda tem muitas dificuldades nessa parte, assim, de onde investir, quanto poupar, né? Mas a gente é muito importante deixar sobrar um pouquinho cada mês para nessas épocas de instabilidade a gente com o nosso negócio da melhor forma possível. E você teve ajuda ou foi você mesma que fez essa gestão financeira? A gestão financeira eu faço ainda, mas como você, eu pretendo terceirizar. E, assim, a ajuda de conteúdos, né? De alguns cursos e tudo. E aí a gente vai gerenciando várias planilhas. Comecei a ser ótima no Excel e em tudo isso, porque aí ajuda muito, né? Porque se a gente só fica recebendo dinheiro e dando vazão no dinheiro, chega uma hora que a conta realmente chega. E é uma pergunta que eu quero fazer para você, que todo mundo, quando me pergunta sobre empreender, fala. Normalmente, quando a gente empreende, a gente pensa assim, meu primeiro paciente vai ser minha família, ou vai ser minha amiga. Na minha área eu posso atender, né, gente? Eu posso atender minha amiga, eu posso atender meus pais, meus sogros. Na área da psicologia a gente sabe que não pode. E aí, como que foi para você, esses primeiros pacientes, conquistar eles, né, prospectar eles, que já não pode ser sua família, não pode ser. Explica também pra gente por que não pode ser, né? Isso é super interessante também. Bom, não pode ser família e amigos, porque a chance, né, da gente tomar partido ali de uma história, de uma posição, e da gente não ter aquele julgamento, não de julgar, mas aquele olhar técnico para outra pessoa é muito grande. Porque você é minha amiga e se você me conta alguma coisa, é natural que eu tome partido do seu lado, né? E aí, muito provavelmente, eu deixaria a parte profissional de lado. E, bom, a prospecção dos meus primeiros pacientes foi online, por plataformas online, e comecei a atender dessa forma. Atendi também plano de saúde no início, que é uma carga horária, assim, muito, muito grande. E foi assim que eu consegui os meus primeiros. E depois eu fui atender presencial pela primeira vez, porque quando a gente, em estágio, né, que dá essa experiência presencial, eu estava na pandemia. Então foi tudo online. E assim, foi um momento muito especial, mas eu fui, assim, sabe, insegura.
E deu tudo certo, assim. E agora os pacientes vêm, né? E principalmente pelas redes sociais, que também, aí eu vou compartilhar, é mais uma dificuldade enorme. Porque a gente agora, além de profissional, a gente tem que virar blogueira, né? Não tem jeito, tem que ser blogueira, tem que aparecer, quem não é visto não é lembrado. E assim, pra gente dar uma dica, assim, para o psicólogo, psicóloga no caso, que está começando, qual seria a dica que você vai dar, assim, de ouro para essa pessoa que quiser fazer a mesma coisa que você fez, sair do CLT, né, e realmente para onde ela quer empreender e ganhar dinheiro aí de maneira autônoma? Bom, a primeira coisa que eu vou falar e vou repetir o que você disse é que acreditar pequeno e acreditar grande é a mesma coisa, né? Sonhar grande e acreditar que vai dar certo gasta a mesma energia do contrário. Então acredite. Se você é tímida, se você tem alguma questão assim, né? Vá, coloque a cara mesmo, acredite no seu trabalho, faça o seu esforço da faculdade valer a pena, né? Mostre quem você é e persista. Os primeiros meses não são fáceis, a gente sabe, mas quase tudo na vida, os primeiros momentos não são tão fáceis. E é persistir, que a gente vai crescendo naturalmente, e os pacientes vão vindo, faça parcerias, entre em grupos de profissionais. A gente vê muita rixa, né, dentro dos grupos de profissionais. Faça parcerias, conheça os profissionais da sua área, do seu nicho específico, da sua cidade. Faça o networking, abranja várias pessoas, assim, porque assim você vai dando seu nome, vai ficando conhecida. Eu acho que a gente precisa realmente acabar com essa rincha de vez, né? Porque eu falei que quem começou a me ajudar foi uma biomédica, e você está dizendo aí no final que realmente a gente necessita do network. Então, no final das contas, a gente precisa de pessoas, né? Então, a gente precisa estar conectado sempre. Para a gente finalizar, eu acho que, só para ficar assim, a cerejinha do bolo, você pode contar para a gente, assim, o que te faz levantar todos os dias, ir para sua clínica e falar: estou fazendo o que é certo, estou realmente escolher a profissão certa. O que te faz pensar isso todos os dias? O que motiva você? Bom, é muito fácil responder, é o que você acabou de falar. Pessoas. Sou apaixonada por pessoas e pela história delas e por prestar esse auxílio para que elas consigam ser o que elas querem e serem melhores sempre. Então é isso que me move. Essa é a minha paixão. E, né, finalizando, é isso que a gente quer fazer aqui. É conectar mulheres, nos conectar com vocês, trazer histórias, né, uma psicóloga e uma biomédica que são realmente apaixonadas por mulheres, apaixonadas por pessoas, por vidas. E é isso que a gente quer fazer aqui, auxiliar você, daí que está assistindo a gente, a começar de algum lugar e do lugar que você deseja para alcançar onde você quer chegar, né? Isso mesmo. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha com a amiga que está começando, que precisa dessas dicas, para uma psicóloga, uma biomédica. Aqui a gente vai ter várias profissões, então vai ter aqui várias pessoas para você compartilhar. Olha, a Maria Clara é psicóloga assim como você. E aí você pode dizer para sua amiga, né, ou para o seu amigo, ou se você é essa pessoa dessa profissão. Eu acredito que a gente ajudou vocês e eu acredito que a gente vai ajudar vocês com muitos vídeos. Então fiquem ligados aqui que vai ter muita coisa boa.